Agora sim, vamos trabalhar com os exemplos de descentralização, porque nós já sabemos que entre pessoas diferentes não tem hierarquia, mas tem uma vinculação, que é uma ligação. Ligação essa que pode ser feita por meio da lei ou pode ser feita por meio de um contrato, por exemplo. Vamos para exemplos que tudo vai ficar mais fácil em relação à descentralização. Deixa eu mudar de página, já já eu volto para essa. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a União. E a União, digamos que ela quer criar uma nova autarquia. Então, a União vai lá e quer criar uma nova autarquia. Já sabemos, porque nós já colocamos lá na tabela, que a União é uma pessoa e a autarquia não é a mesma pessoa da União. Vamos aprofundar a autarquia ainda hoje. A autarquia é uma pessoa distinta da União. E vamos estudar, por exemplo, o seguinte: para uma autarquia ser criada, ela precisa ser criada mediante o quê? Lei. Vamos ver já já que uma autarquia ela vai ser criada mediante lei. Raciocínio lógico e simples. Se a autarquia é criada mediante lei, alguém tem que fazer a lei, né? Que nesse meu exemplo foi a União. Deixa eu até mostrar uma coisa para você não confundir. Essa autarquia daqui, ó, ela vai ser criada mediante lei. Beleza. Lei de quem? Aí você diz do Poder Legislativo. Você acertou. Agora, caiu uma questão de prova, creio eu que foi da FCC, salvo engano, que disse assim: é vedada a criação de autarquias municipais. Ou seja, é proibido o município ter autarquias. Você acha que está certo, que está errado? Errado. A autarquia é criada por lei. Lei de quem? De qualquer um desses entes daqui, ó. A União pode fazer uma lei criando suas autarquias, os estados também, o Distrito Federal também, os municípios também. Aí, se foi o município que fez uma lei para criar autarquia, logicamente ela vai ser uma autarquia municipal. Se foi a União que fez a lei criando a autarquia, logicamente ela vai ser uma autarquia federal. Só foi para poder mostrar, por causa dessa questão, só por desencargo de consciência. Mas nesse meu exemplo aqui, a União é que fez a lei criando a nova autarquia. Então, veja que estas pessoas daqui, elas estão ligadas por intermédio de quem? Da lei. Então, o que está existindo aqui é uma, primeiro, desconcentração ou descentralização? Descentralização, porque eu tenho duas pessoas diferentes. Então, está existindo uma descentralização. E essa descentralização aconteceu por intermédio de quem? De uma lei. Então, se ela aconteceu por meio de uma lei, é chamada de descentralização por outorga, descentralização técnica, tudo sinônimo, tá certo? Descentralização funcional, ou pode aparecer o nome descentralização por serviço. As provas, como regra, gostam do nome outorga, mas nada impede que caia qualquer um desses outros nomes, tá certo? Então, é comum cair o nome outorga, mas pode cair descentralização técnica, funcional ou descentralização por serviço. O que é isso? Bem simples. É quando eu tenho uma pessoa que passa uma atividade para outra pessoa mediante uma lei. Aí nós vamos colocar de volta aqui que no caso dessa vinculação ser feita por meio de lei, vai ter uma descentralização, sendo repetitiva, que vai ser chamada de outorga, vai ser chamada de técnica ou de funcional ou por serviço. E uma grande questão é, nessa descentralização daqui, o que se repassa? Nessa descentralização daqui, se repassa tanto a execução, quanto se repassa a titularidade. Professora, não entendi. Se repassa a execução e se repassa a titularidade de quê? Pelo amor de Deus. Se repassa a execução e titularidade de algum serviço público. Então, no exemplo aqui, ó, imagina que essa autarquia é o INSS, que é uma autarquia bem famosa, que é a autarquia previdenciária. A União, quando fez uma lei, criou o INSS
possibilitou que o INSS executasse o serviço público. Executar é fazer atividade. Que serviço público? No caso do INSS, o serviço em relação à parte de previdência. Então, executar, numa linguagem simples, é fazer o serviço. Só que quando o repasse acontece por intermédio da lei, a pessoa que recebeu a descentralização, além de poder executar o serviço, recebe também a titularidade dele, ou seja, ela passa de fato a comandar aquele serviço, que a lei repassa tanto a execução quanto vai repassar a titularidade. Isso só acontece na descentralização por lei. Porque quando a descentralização é por um contrato, é um pouco diferente. Vamos para outro exemplo. Deixa eu puxar outra página aqui para fazer um outro exemplo. Imagina que aqui eu tenho um município e aqui eu vou ter uma empresa. Vou botar aqui o nome Empresa X. Essa Empresa X, ela atua na parte de transporte de passageiros. Resumindo, ela tem um ônibus. Isso aqui é um ônibus, tá certo? Muito mal desenhado, mas ainda assim é um ônibus. Pronto, tá lindo. Então, aqui eu tenho um ônibus. Ela atua na área de transporte. A minha pergunta é, se eu, por exemplo, quero fazer serviço de transporte, é só comprar um ônibus e sair rodando por aí? É a louca? Imagine qualquer doido que quisesse, pudesse comprar um ônibus, micro-ônibus, uma van, um carrinho de mão para sair por aí fazendo transporte de passageiros. É claro que não, porque serviço de transporte de passageiros vai ser um serviço público. E para existir esse serviço público, vai ter que existir uma delegação. Aí, olha o exemplo. O município foi lá e repassou o serviço de transporte para a empresa X. Isso não vai ser feito por meio de lei, vai ser feito por meio de um contrato. Porque perceba, o município não vai fazer uma lei para criar a empresa X. A empresa X ela já existe. Agora, para poder executar o serviço de ônibus, de transporte de passageiros, transporte coletivo, ela vai precisar assinar um contrato com o poder público. Veja que o raciocínio inicial é o mesmo. O município é uma pessoa e a empresa de transporte aqui de ônibus vai ser uma outra pessoa. Eu tenho pessoas diferentes, mas pessoas diferentes que estão ligadas. E estão ligadas aqui por meio de um contrato. Se eu tenho, mais uma vez, sendo repetitiva, pessoas diferentes, eu vou ter aqui uma descentralização. Só que esta descentralização daqui não foi feita por uma lei, foi feita por um contrato. Então, essa descentralização vai ser chamada de delegação ou vai ser chamada de colaboração. Delegação ou colaboração. Perceba mais uma vez que eu tenho uma ligação aqui entre duas pessoas que estão ligadas mediante um contrato. Aí eu vou voltando para cá. Aqui, então, quando existe vinculação por meio de contrato, também vai existir uma descentralização. Aí vai ser chamada descentralização por delegação, descentralização por colaboração. Delegação ou colaboração. Só que aqui tem uma coisa. Nessa descentralização por delegação, se repassa a execução de um serviço. Mas eu vou te perguntar, será que eu repasso a titularidade daquele serviço público? Vamos por partes. Depois que a empresa de ônibus assinou o contrato com o município, ela pode prestar o serviço público de transporte de passageiros. Concorda comigo? Então, ela recebeu a execução de um serviço. Mas aí eu te pergunto, a empresa de ônibus ela se tornou dona do serviço de transporte de passageiros? É ela que agora tem a titularidade daquele serviço? Não, porque a titularidade só pode ser repassada por lei e nunca por um simples contrato. Então, aqui na descentralização por delegação, só se repassa a execução de determinado serviço público, sem, entretanto, ser repassada a titularidade. Aí, só para você memorizar, os nomes que mais caem são os seguintes, ó. Descentralização por outorga, descentralização por
Delegação. O problema é que principalmente CESP gosta de perguntar os sinônimos. Vou dizer uma dica besta para decorar, né? Vai que ajuda você. Eu lembro assim, ó, delegação rima com colaboração, não rima com resto. O resto que não rima vai ser sinônimo de outorga. Professor, isso é direito? Não, isso é munganga para a gente decorar o assunto, mas facilita para a hora da prova. Lembra que delegação rima com colaboração. O resto que não rima vai ser sinônimo de outorga. Então, com isso, nós vimos a diferença entre o fenômeno interno, que é a desconcentração, onde eu tenho pessoas e seus órgãos, do fenômeno externo, que é a descentralização, onde as pessoas estão vinculadas ou por meio de lei ou por meio de um contrato. Então, tecnicamente, nós matamos esta parte daqui de desconcentração e acabamos de matar também essa parte da descentralização. Só que eu ainda quero falar mais algumas coisas para vocês. Vou fazer mais 2 esquemas. O primeiro esquema vai ser uma tabela, diferenciando esses 2 institutos. Deixa eu colocar aqui de um lado a desconcentração e do outro lado vou colocar aqui a descentralização. No início você vai dizer, professora, pelo amor de Deus, estás falando a mesma coisa, estás sendo repetitiva. No início eu vou falar a mesma coisa, mas eu juro que vai ter informação nova em relação a esse tópico daqui. Vamos por parte. Qual foi o desenho da desconcentração? Bem facinho. Uma pessoa repartindo as funções entre aqui diversos órgãos. Nada de novo até agora. Então, eu tenho uma pessoa repartindo as suas funções aqui entre diversos órgãos. Foi esse desenho que nós fizemos. Juro que vai chegar assunto novo. Vimos que essa repartição é uma repartição interna, então já sabemos que essa desconcentração daqui é um fenômeno interno, que tem tudo a ver com o poder que nós já estudamos, que é o poder hierárquico. Beleza. Até aqui, absolutamente nada de novo. A minha pergunta é: a pessoa pode exercer um controle em relação aos seus órgãos, sim ou não? Lembra que controlar é fiscalizar, é analisar o que está sendo feito. Então, não pode existir um controle na desconcentração da pessoa em relação aos órgãos, ou pode? Pode, lógico que pode. Esse controle é sem hierarquia ou com hierarquia? Com hierarquia, está vindo de cima para baixo. Veja bem nesse desenho daqui, ó. A governadoria, que é um órgão de maior hierarquia, pode controlar as secretarias, que as secretarias podem controlar as delegacias e assim por diante. Então, é um controle interno, um controle pautado na hierarquia. Como é que vai ser chamado, então, esse controle? Ele vai ser chamado de controle hierárquico. Controle hierárquico nada mais é do que um controle interno. Só que aí eu vou colocar uma outra coisa. O nome controle às vezes aparece sendo chamado de tutela. Aí pensa comigo, se na desconcentração o controle é interno, isso aqui vai ser chamado de quê? De autotutela. Aí as provas elas sempre pedem o que é o princípio da autotutela. Nada mais é do que a possibilidade de ser feito um controle interno, ou seja, analisar internamente o que está acontecendo em relação àqueles atos. Isso daqui é o tópico relacionado ao fenômeno da desconcentração. Só que na descentralização, nós vamos ter que analisar também as formas de controle. Só que antes disso, eu já quero mostrar para vocês o seguinte: na descentralização, como já sabemos, vou ter uma pessoa passando a atividade para uma outra pessoa. Já sabemos que não existe hierarquia entre pessoas diferentes, o que vai existir é uma vinculação, nenhuma novidade. Já sabemos também que descentralização vai ser um fenômeno externo, beleza, nada de novo. Só que agora vem uma informação nova. Essa pessoa daqui que recebe a atividade, ela tem que respeitar um princípio.
Qual é o princípio? Princípio da especialidade. As bancas amam esse princípio da especialidade. FCC, FGV, CESP, todo mundo adora. E o que é o princípio da especialidade? É dizer simplesmente que essa pessoa daqui, ela vai ter que respeitar o fim para o qual recebeu a descentralização. Em um exemplo extremamente simples, quando aqui a União foi lá, fez uma lei para criar o INSS, o que a União deu para o INSS foi um cheque em branco? Como assim um cheque em branco? Depois que o INSS foi criado, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser? Claro que não. Então, a União criou o INSS para um fim específico, que foi a parte de previdência. Nesse outro exemplo daqui, ó, essa empresa de transporte de ônibus, depois que ela assinou o contrato, ela vai poder fazer o que ela quiser? Não, ela vai cumprir o contrato e realizar aquela atividade de transporte por meio de ônibus. Então, toda pessoa que recebe uma descentralização, ela recebe para uma especialidade, ou seja, para um fim específico. Aí, olha a lógica. A União aqui, por exemplo, pode então exercer um controle em relação ao INSS, usando o exemplo lá? Pode. Então, na descentralização também existe controle. Mas esse controle vai ser chamado de controle hierárquico? Não, porque entre pessoas diferentes não existe hierarquia. Esse controle vai ser um controle para ver se o fim, se a especialidade está sendo respeitada. É por isso que o nome desse controle é chamado de controle finalístico, que pode aparecer sendo chamado de tutela ou pode aparecer sendo chamado de supervisão, só o nome supervisão, ou pode aparecer o nome supervisão ministerial. Então, perceba que aqui na desconcentração eu vou ter um controle e esse controle aqui vai ser um controle interno. Já aqui na descentralização, esse controle finalístico, essa tutela, essa supervisão ministerial, vai ser aqui um controle do tipo externo. Isso daqui vai ser super importante para quando a gente estiver estudando a parte de controle dos atos administrativos. Você vai perceber que eu vou falar muito nesses nomes: controle hierárquico, controle finalístico, tutela, autotutela. Então, são assuntos importantes para mais para frente. Aí, quase acabando esse tópico de desconcentração, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, mais uma página, para a gente falar o seguinte. Vou fazer a tabela aqui, que vai ficar mais fácil de esquematizar. A administração direta, a administração indireta. Vou botar só a inicial de cada ente, tá? Já sabemos que aqui na direta eu tenho quem? União, estados, Distrito Federal, municípios. E indireta nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza. Aí a lógica é, quando você pensa na administração, você pensa logo nas pessoas da indireta ou da direta? Onde é a parte principal da administração? De onde é que tudo surge? Concorda que tudo surge da administração direta. Então, a administração direta é o centro. Tanto é que a administração direta pode ser chamada de administração centralizada. Se a administração direta é a administração centralizada, a administração indireta é a administração descentralizada. Então, quando o seu edital pede centralização e descentralização, centralização é quando a atividade é desempenhada pela administração direta. Descentralização é quando é desempenhado por outra pessoa, como, por exemplo, por uma pessoa da administração indireta. Aí pensa comigo, se a própria União está desempenhando uma atividade, vai ser uma concentração. Agora, se existe a distribuição interna entre diversos órgãos, está existindo aqui uma desconcentração. Então, perceba, quando a própria pessoa desempenha uma atividade, a atividade está concentrada. Então, isso aqui é chamado de concentração.
Quando existe a distribuição entre diversos órgãos, vai existir um fenômeno chamado de desconcentração. Aí eu vou tentar fazer um raciocínio lógico com vocês, mas é um raciocínio lógico simples. Já caiu uma prova dizendo assim, ó, pode existir desconcentração na centralização. Certo ou errado? Certo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que as pessoas da administração direta podem repartir internamente as suas funções em diversos órgãos. Sendo assim, está sendo feita a desconcentração. Então, perceba que foi feita uma desconcentração na centralização. Em outras palavras, uma desconcentração dentro de uma pessoa da administração direta. Mas também pode existir uma desconcentração na descentralização, ou seja, alguma pessoa da administração indireta repartiu internamente as competências entre diversos órgãos, fez uma desconcentração. Então, é uma desconcentração na administração indireta, ou seja, é uma desconcentração na administração descentralizada. Parece um trava-língua, mas é fácil. Quando falar em centralização, é porque é administração direta. Quando falar em descentralização, é porque está falando em alguém da administração indireta. Concentração, a pessoa está desempenhando algo. Desconcentração é porque existiu a repartição dessas funções entre diversos órgãos. Com isso, agora sim, de fato, nós matamos essa parte inicial, já sabemos quem são as pessoas da direta, da indireta, sabemos o que é desconcentração, sabemos também o que é descentralização, e agora vamos, de fato, entrar sim nas pessoas da administração indireta, a começar com aquela que se tem mais coisa para falar, que são aqui as autarquias. Tem muita coisa para poder falar de autarquia. E o primeiro ponto que nós vamos analisar é exatamente isso daqui, ó, a criação de uma autarquia. Como é que uma autarquia é criada? Ela é criada mediante lei. Eu quero que você leia isso daqui, ó, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Só que aí já vamos montar um esquema inicial aqui em relação a esse ponto. Deixa eu pegar o artigo que eu solicitei a vocês. Foi esse. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Eu vou ler só o início com vocês desse artigo. O que ele diz? Ele diz que uma lei específica, cria as autarquias. Uma lei específica cria as autarquias. Beleza. Então, nós já sabemos, já tínhamos até falado antes, que uma autarquia vai ser criada diretamente por lei. Já sabemos que a autarquia é uma pessoa. Sendo uma pessoa, a autarquia vai ter aquilo que se chama de personalidade. Já sabemos que ter personalidade é poder vir a ser titular de direitos e de obrigações. Aí eu vou puxar uma observação para cá, porque se cai direito civil na sua prova, você estudou o seguinte, ó, lá no artigo 45 do Código Civil, diz que uma pessoa, eu cliquei em algum lugar muito errado, pronto, agora sim, diz que uma pessoa, agora é uma pessoa do setor privado, vai adquirir a sua personalidade por meio da inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Veja bem o que eu estou falando. Lá, quando você estuda direito civil, se cair na sua prova, você estuda essa parte, aí lá no artigo 45 vai dizer que as pessoas do setor privado, pessoas jurídicas do setor privado, passam a ter a sua existência com a inscrição do ato constitutivo no registro no local competente. O SES, por exemplo, é uma pessoa jurídica do setor privado. Como é que o SES passou a existir? Passou a ter personalidade? Quando ele foi registrado. Então, teve que se ir a um cartório, a uma junta comercial, essa parte não entra no direito administrativo, se faz um registro, pô, a pessoa ela ganhou personalidade. Só que a minha pergunta é em relação às autarquias. A lei aqui, ela cria a autarquia. Então, a Constituição foi expressa dizendo que uma lei específica cria a autarquia. Pergunta simples. Então, a autarquia,
ela vai adquirir a sua personalidade. Ela vai passar a existir diretamente com quem? Com a própria lei. Então, em outras palavras, eu estou te dizendo, para a autarquia adquirir personalidade, vai ser necessário ela passar por um registro dos seus atos constitutivos? Não. Por que que não? Porque a personalidade da autarquia não precisa de registro, ela decorre da própria lei. Então, diferentemente das pessoas do setor privado, que têm que ser registradas para poder adquirir personalidade, a autarquia não precisa, ou seja, o registro para a autarquia ele é prescindível. Eu gosto de colocar essa palavra porque as bancas amam e muita gente erra simplesmente por pressa. Prescindível é dispensável, ou seja, é não necessário. Aí muita gente lê assim: a autarquia não prescinde de registro. Aí na pressa você lê: a autarquia precisa de registro. Então lembra, imprescindível é necessário, prescindível é desnecessário. O registro para a autarquia, então, ele é prescindível, ele é desnecessário, porque a personalidade da autarquia vem direto da lei. Então, esse artigo 45, ele não se aplica às autarquias. Não se aplica às autarquias. Beleza. Só que uma coisa que eu já quero falar para vocês, que é uma questãozinha que está na moda, é a seguinte, ó. Essa lei daqui, que vai criar a autarquia, é uma lei complementar ou é uma lei ordinária? O que vocês acham? Lembra que não existe hierarquia entre as leis. Lei ordinária e lei complementar, elas valem exatamente a mesma coisa. A diferença vai ser no procedimento de votação. A lei ordinária é mais fácil de aprovar, porque ela precisa da maioria do voto dos presentes. Agora, a maioria absoluta é mais difícil de aprovar, porque, independentemente do número de presentes na sessão, eu preciso da maioria de votos do todo, do número de membros total. E uma coisa é certa: toda vez que a Constituição fala só em lei e não especificar se é lei ordinária ou se é lei complementar, é porque ela está usando a lei-regra. E qual é a lei-regra? É uma lei do tipo ordinária. Está caindo muito em prova, tá certo? Então, quando a Constituição falou só em lei e não explicou se era lei complementar, não explicou se era lei ordinária, é porque essa lei é uma lei do tipo ordinária. Professor, e o que é específica? Isso daqui, veja, uma lei ordinária pode ser específica e uma lei complementar também pode ser específica. Lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, se eu quero criar uma autarquia, a lei vai falar só disso. Vai ser uma lei especificamente para criar a autarquia. Então, desse artigo 37, inciso 19, por enquanto era isso que eu queria ver. Se você deu pause e pegou seu Vadmec e foi olhar a Constituição, você viu que tem muito mais coisa para falar. Eu vou falando ao longo das pessoas, tá certo? Então, eu vou falando depois de fundação, de empresa pública, vamos caminhando por parte. Por enquanto, eu só queria ver o tópico relativo às autarquias. Então, já sabemos que a autarquia é criada por lei. Se ela é criada por lei, vou puxar para cá. Ela, para adquirir personalidade, ela não vai precisar passar por um registro. Ela não precisa de um registro. Segundo tópico relativo às autarquias é em relação ao regime. Vocês lembram o que é regime? Não é aquilo que a gente faz, não. Vocês lembram o que é regime? Regime é um conjunto de normas e de princípios. Regime é conjunto de normas e de princípios. E o regime da autarquia é um regime de direito público. Vamos por partes em relação a isso daqui. Qualquer pessoa, qualquer mesmo, tem um regime a seguir. O SES tem um regime a seguir, tem normas e tem princípios a obedecer. Só que esse regime pode ser de direito público ou pode ser um regime de direito privado. Logicamente, aqui para o curso, o regime que é ofertado é um regime de direito privado. Então, o SES paga impostos, contrata mediante CLT, pode vir a ter seus bens penhorados. Então, o regime privado ele vai reger essas pessoas jurídicas inteiras do setor privado. Agora, quando eu penso, por exemplo, na União, quando eu penso no Estado, você acha que a União tem as mesmas regras que são aplicadas ao SES? Então, as mesmas regras que o SES tem que seguir são as mesmas regras da União. Faz sentido? Não. Então, a União tem um regime de direito público,
com características diferentes do regime privado, assim como os estados, o Distrito Federal, o município e as autarquias. Mas que características são essas? Eu te conto na próxima parte.